Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, aqui é o professor Maurício, então vamos começar hoje efetivamente com a primeira aula de arte em prática. Na outra a gente estava só fazendo algumas práticas do que a gente ia aprender pela frente, enfim. Como na nossa aula inaugural eu expliquei para vocês sobre o desenho de um cachorro, eu vou ensinar agora para vocês como fazer um cachorro um pouquinho mais elaborado, certo? Então vamos lá. Só para a gente recapitular, eu pedi para que vocês treinassem bastante formas geométricas, porque a gente vai começar todo o esboço em formas geométricas. Então, para iniciar, a gente vai fazer um círculo. Lembrando que é um esboço, ó, então traço bem de leve. Depois aqui a gente faz um triângulo. E que a gente pode fazer um oval. Aqui a gente tem mais um oval. E aqui a gente tem mais um oval. Lembrando que a gente tem que fazer mais ou menos o mesmo tamanho, ó. Então a gente pode fazer linhas, guias. Ó, já tô vendo que o meu tava mais pra cima esse de cá. Então aqui, depois essa parte a gente descarta. Mesma coisa aqui pro corpo. O corpo é um grande oval. Depois desse grande oval a gente tem um oval aqui, que é uma das patas, e um outro oval aqui. Mesma coisa, pode usar linhas guias para saber mais ou menos o tamanho. E aqui nós temos outros dois ovais, um pouquinho mais para cima. Aqui então a gente tem o formato base do nosso cachorro. Se vocês precisarem ir pausando o vídeo para ir assistindo aos poucos, para ir reproduzindo, não tem problema. Podem ir pausando, tá? Aqui a gente pode fazer um oval também, dois círculos, que é só pra gente ver mais ou menos o rostinho dele. Certo? Então vamos começar agora com a linha intermediária, que é a linha média, certo? Vamos começar aqui pela cabeça, então, dele. A cabeça, aqui no meio, mais ou menos, a gente fazendo a divisãozinha aqui, a gente tem uma espécie de como se fosse um M, né? Só que a gente vai fazer ele mais aberto. E mais ou menos aqui na altura da orelha a gente vai parar. Mesma coisa pro outro lado. Aqui eu tô fazendo um pouquinho mais forte para vocês conseguirem enxergar, tá? Daqui, ó, a gente vai fazer já a primeira, como se fosse uma pele, né? Pra orelha dele. E a gente vai finalizar ela aqui na orelha mesmo. Ó, e depois a gente vai subir. Vai finalizar um pouquinho antes de encontrar. E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então a gente vem aqui, sai com ela. Quem preferir, ó, pode fazer a marcação para saber até onde que vai chegar. A gente vem descendo. Certo? Aqui então a gente tem a primeira pele para a orelha. Agora a gente vai fazer efetivamente a orelha. A orelha é um pouquinho mais para baixo. Vou fazer ela um pouquinho mais. Deixa eu pegar aqui minha borracha. Mais ou menos aqui. Aí aqui a gente faz, ó, seguindo o formato que a gente já tem da orelha do bichinho aqui. Ó, e vamos até a parte final, quase da orelha. A gente para um pouquinho antes da parte final. E aqui a gente faz uma espécie de um S, ó, um círculozinho. Que daí aqui a gente já junta com essa parte da pele que a gente tinha feito antes. Aqui nós temos a primeira parte da orelha. E aqui do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa, lembrando que para quem preferir, ó, pode fazer o risco para saber mais ou menos onde começa. Para o nosso cachorro não ficar exatamente espelhado, a gente pode fazer uma diferenciação, ó. De um jeito que não perca o sentido para o desenho, claro. E depois aqui, a gente vai começar a fazer o rostinho dele, só pra gente dar a entrada. Lembrando que o desenho não precisa ficar exatamente igual, gente, porque assim, se a gente quisesse fazer um desenho de cópia, a gente chegava numa impressora e imprimia. Então assim, é um desenho de referência. Não precisa se preocupar, não, porque eu não sei fazer
vai copiando as linhas, ó. Eu tô dando exemplos clássicos, claros aqui, né, na verdade. Uma espécie de um M, aqui uma espécie de uma pele. Tô explicando pra vocês como fazer as medidas, as proporções, enfim. Qualquer dificuldade também, vocês podem entrar em contato comigo, né, lembrando isso. Que eu tô no grupo do WhatsApp de vocês. Então aqui, ó, pra gente começar a fazer uma espécie de uma marcação, a gente pode fazer 2 círculos, ó. Que fiquem entre esse formato oval. Aqui nós temos a marcação para a boquinha, então a gente vai, ó, só riscar ela. Aqui eu posso deixar um pouquinho mais reto, mesma coisa para cá. E aqui a gente já pode fazer o nariz dele, o focinho, né, no caso. Certo? E agora vamos começar com a boca. A boca, ela vai sair da intersecção, né, que é o encontro dessas duas linhas. Ó, então a partir daqui, a gente desce e vai até onde está essa marcação da língua. Daí a gente faz só um contorninho para ser a boca dele, né, claro. E aqui a gente já pode fazer a língua, ó. Lembrando que a língua, ela vai começar menor e ela abre mais pro final. Aqui a gente pode fazer um traço um pouquinho mais curvado para dar esse movimento, né? Bom, vamos só fazer o olhinho, então, dele para finalizar a parte da cabeça. Aqui, então, a gente pode seguir com esse formato redondo que a gente já tinha feito. Reparem que eu não vou finalizar. É só para deixar o traço mais animalesco mesmo. Aqui a gente pode fazer um teste primeiro para ver se tá bom. Esse aqui ficou um pouquinho menor, mas eu acho que não vai ter um grande problema pro final. Essa coisa aqui. Opa. Tem que tomar bastante cuidado nessa hora de colocar o brilhinho do olho, gente, senão o nosso bichinho vai ficar vesgo. Aí. Aqui a gente tem praticamente finalizado o rostinho do nosso cachorro. Certo? Então vamos agora pro corpinho dele. O corpinho, ele vai sair aqui dessa intersecção também, ó. Onde tá encontrando várias linhas praticamente. Vou fazer um pouquinho mais pra cima, só pra gente não ficar tão perdido, ó. Então um pouquinho mais pra cima dessa linha de intersecção, do outro lado também. Aqui a gente faz um retinho só pra demarcar. E daí a gente começa a fazer o corpo, ó. O corpo, ele vai seguir aquela linha que a gente tinha feito antes de estruturação. Quando ele chegar aqui perto desse oval, a gente já entra. A gente faz a mesma coisa do outro lado. Não precisa ficar exatamente reto, exatamente igual. Porque, como eu falei, eu não quero que a gente dividisse o nosso cachorro no meio e ele ficasse exatamente espelhado. Aqui vamos começar a fazer a patinha, então. Posso fazer uma marcaçãozinha aqui também. Com um círculo no final. E aqui também um círculo. Para as patinhas. Então, vamos lá. Aqui, a gente faz uma linha quase que reta. Por que eu digo quase que reta? Porque nos desenhos, normalmente, nenhuma linha é 100% reta. Mesmo quando a gente vai fazer uma linha reta, ela tem uma certa envergadura. Mesmo que pequena, ela tem. Eu sempre gosto de deixar isso bem claro para os alunos, para que todo mundo entenda que essas linhas, elas podem parecer retas, né? Mas elas têm uma certa envergadura e até por isso que às vezes a gente não consegue acertar tanto o desenho, porque a gente faz umas linhas muito retas, o nosso desenho acaba ficando um pouco chapado demais, né? Ou seja, ele fica muito duro. Então é interessante que a gente faça essas linhas um pouquinho mais tortas, ó. Aqui nós temos a primeira pata, então. Agora a gente vai reproduzir ela do outro lado. Usando sempre o nosso desenho como guia, né? Nosso desenho base aqui. Então aqui a gente tem a primeira parte da patinha dele. Primeiro dedinho, né? Pra quem preferir também, gente, ó, pode fazer a marcaçãozinha do dedinho antes. Não tem problema. Tudo que for pra facilitar, a gente pode fazer ou implementar. Se vocês acharem que vai facilitar mais a vida de vocês,
não hesitem em fazer, mesmo que eu não tenha colocado aqui no meu. Não tem problema essa pata de cá ter ficado um pouquinho maior, porque vai dar uma sensação de movimento mesmo no final. Aqui a gente pode fazer a ligação, já só para deixar um pouquinho mais marcado. E agora vamos para as patas laterais. Aqui então, ó, a gente começa a fazer a primeira patinha e já faz uma entrada. Mesma coisa do outro lado. Outra patinha e já faz uma outra entrada. E aqui vamos começar a fazer a pata dele. Primeiro dedinho. Segundo dedinho. E a gente pode fazer esse terceiro dedinho aqui. Daí a gente faz só uma sombrinha aqui. Mesma coisa pro lado de cá. Primeiro dedinho. Segundo dedinho. E o outro a gente faz um pouquinho mais pra cá e dá uma sombreadinha aqui no final. Daí aqui a gente faz a marcação. E aqui a gente faz uma marcação pra barriguinha. E aqui a gente tem o nosso cachorro finalizado. A gente pode pintar aqui o narizinho dele, né, pra ficar mais pretinho. E a boquinha também. Pra finalização, a gente pode fazer algumas sombras. Aqui eu vou fazer uma espécie de uma mancha pra ele. Só pra gente entender um pouquinho melhor, ó. Mais uma marcação de mancha. Mais uma marcação de mancha aqui. Mais uma marcação aqui de mancha. E aqui também. Daqui a gente pode começar a fazer uma sombrinha, né, ó. Lápis bem de leve. Mesma coisa pro lado de cá. Aqui a gente pode fazer uma sombra também. Mesma coisa aqui na boca. Mesma coisa aqui pra baixo. Aqui a gente também pode fazer a mesma marcaçãozinha de sombra. Aqui também. E aqui também. São espaços que a gente tem sombra, né? Pra quem preferir também fazer uma marcação aqui, ó. Um lápis um pouquinho mais fraco, só pra gente fazer essa coloração do cachorro que a gente tinha demarcado. Pode fazer. Bom, e aqui nós temos o nosso cachorro finalizado. Vejam bem. Então, com esse restante da aula, eu vou deixar vocês praticarem. Não precisa começar a fazer a sombra de início, pode fazer ela um pouquinho mais pra frente. Enfim, vocês vão treinar com esse restante de tempo de aula. Façam vários cachorrinhos, vão treinando fazer a pata, a cabeça, a orelha, o olho, o nariz, a boca, enfim, o que vocês tiverem mais dificuldade. Para qualquer dúvida, novamente, meu número tá no WhatsApp da sala de vocês, certo? Podem entrar em contato sem hesitar. Obrigado e boa aula para vocês.